De novo, boa noite. Esta é uma edição especial da Grande Entrevista. Hoje o meu convidado é o candidato presidencial André Ventura. Presidente do Partido Chega, licenciou-se em Direito na Universidade Nova de Lisboa com 19 valores e fez o doutoramento na Irlanda. Passou pelo PSD, foi comentador de futebol na televisão e em 2019 fundou o Chega. 6 anos depois conseguiu o feito de se tornar o líder do maior partido da oposição, a conselheiro de Estado e agora candidato presidencial. Tem 42 anos. André Ventura, muito obrigado por vir esta noite à Grande Entrevista e à RTP. O senhor está nesta corrida para representar a voz do Chega, para tentar ir a uma segunda volta ou porque acredita que pode mesmo chegar a Presidente da República? Deixe-me agradecer o convite por estar aqui, agradecer a si, agradecer à RTP o convite a estar aqui. Não, eu candidato-me sempre para vencer e acho que o Chega tem condições, por isso eu pedi também o apoio ao partido, depois de se tornar líder da oposição, de dar este abanão no sistema que nos parece importante, nestas eleições presidenciais. E, portanto, candidatamos-nos para vencer. E eu candidato-me para vencer. Se me perguntar assim, é a eleição que desejava e é a eleição que queria? Não é, eu disse-o desde o início. Mas acho que era o general Ramalhianes que dizia isto. Eu não vejo a política como um cargo, nem como uma vontade, vejo como uma missão. E é exatamente como eu vejo. Eu vejo a política e esta candidatura, muito especificamente, porque eu tenho um perfil evidentemente mais executivo do que simbólico, e portanto eu não gosto de cargos simbólicos e não vejo a presidência como um cargo simbólico. Esta é uma candidatura de missão e não uma candidatura de vontade, de cargos. É de missão, é de eu entender e ter entendido, e o partido também ter entendido, que o sistema precisava de um abanão, que eu podia representar esse abanão, que eu tinha vontade, no sentido que tinha disponibilidade, mas não o cargo em si e não pela disputa em si. Portanto, diria... Mas acha que pode fazer esse abanão com mais força na presidência do que no governo? Vamos lá ver, a Presidência da República é o cargo mais alto da nação portuguesa. Quem o tem é um privilégio enorme. Poucos o tiveram, é um privilégio porque personifica a nossa nação, a República que temos. Nesse sentido, eu acho que a influência da opinião pública, dizer à opinião pública o que tem que ser dito, dizer o que precisa de transformação, na Presidência da República tem um epicentro. Eu quero ser esse ator de transformação, contra a corrupção, contra a imigração descontrolada no país, contra um bocadinho a bandalheira em que nos tornámos em várias matérias, até em termos económicos, e o fracasso que o país teve, eu quero ser essa voz de mudança. Mas acha que esses são os poderes do Presidente da República? São também, porque, repare, nós temos tido na Presidência da República estilos diferentes. Eu falei de Ramalhianes por isto. Ramalhianes também era novo, não é que eu seja muito novo, já fui mais, mas Ramalhianes tinha 40 e tal anos quando se tornou Presidente da República, tinha um perfil claramente também mais executivo e foi um Presidente capaz de afirmar os valores que ele na altura entendia que eram certos, os valores da democracia, do pluralismo, contra o totalitarismo da esquerda e da extrema-esquerda, e foi capaz de, a partir do Palácio do Belém, transformar o país em muitas coisas. É por isso que começo já por dizer, quer dizer, eu não acho que nenhum dos Presidentes da República depois do 25 de Abril tenha sido incrível. Não acho mesmo. Apesar de eu, quando nasci, já a República estava com algum tempo, já tinha alguns anos. Porém, de todos, eu diria que o modelo que se eu pudesse olhar para dos modelos que temos, eu diria Ramalhianes, que é o único que teve a seriedade suficiente, a equidistância suficiente e tentou pôr o país na ordem. Não conseguiu, mas não foi por culpa dele. Não conseguiu porque o país desorientou-se completamente depois, mas tentou pôr o país na ordem, que é o que eu quero fazer também. E, portanto, é interessante ver a convicção com que fala da vontade de ser Presidente quando há 5 meses tinha a mesma convicção com o desejo de ser Primeiro-Ministro. Não lhe parece que isso pode levantar dúvidas sobre a seriedade dos seus compromissos? Se levasse, as sondagens não mostravam o crescimento que temos tido enorme, não é? Se mostrassem, as pessoas não aderiam ao projeto. Todas as sondagens, não são nossas, nem sequer estudos nossos. Todas as sondagens das últimas 3 semanas mostram que vamos à segunda volta das eleições. Portanto, as pessoas estão a aderir a isto. Porque o país precisava deste abanão. Quando comecei esta campanha, disse aos portugueses, eu acho que os portugueses têm defeitos e qualidades, e nós somos portugueses, sabemos isso. Eu sou muito português nesse sentido. Eu tenho provavelmente os defeitos e as qualidades que os portugueses têm. Eu falei cara a cara com as pessoas, eu disse-lhes, esta não era a eleição que eu desejava, até queria que outro protagonista avançasse, ou que outros pudessem fazer isso. Pedro Passos Coelho era um exemplo, podia ter avançado, teria, da minha parte pelo menos, esse apoio. Pedro Passos Coelho não quis avançar. Hoje, olhando para trás, eu acho que todos percebem à direita, ao centro-direita e mesmo no centro democrático, que Gouveia Mel não podia ser o nosso candidato. O que é que o senhor vê em Pedro Passos Coelho que lhe suscita tanto entusiasmo? A seriedade. Eu acho que nós precisamos de políticos sérios. Precisamos de políticos sérios, que não estejam dependentes da política para viver, por um lado, que saibam que há uma vida para lá da política, que tenham a frontalidade com as pessoas, mesmo quando isso custe votos.
mesmo quando isso não é o melhor que as pessoas querem ouvir, que tenha a capacidade de dizer às pessoas a verdade. Muitas vezes as pessoas em política gostam de ouvir o que querem ouvir, mas não a verdade do país. E Pedro Passos Coelho, acho eu, na perspectiva que tive, Pedro Passos Coelho cometeu erros. E eu também já tive a oportunidade de o dizer, todos cometemos. E eu também, se fosse Primeiro-Ministro, cometeria. Pedro Passos Coelho cometeu erros, porém, vejo nele a seriedade, os valores e, sobretudo, a capacidade que teve de se adaptar a este novo tempo, por exemplo, em matéria de imigração. Eu ouvi Pedro Passos Coelho dizer uma coisa que eu ando a dizer há anos, que é, se não tivermos cuidado, em breve seremos minoritários na nossa terra. Quando eu ouço isto, eu vejo Pedro Passos Coelho devia ter avançado. Não o fez. Foi uma decisão legítima, porque as pessoas nem sempre estão disponíveis para estas lutas. Portanto, eu sinto hoje que esse espírito de frontalidade, de seriedade, tinha que vir para estas eleições presidenciais. Foi isso que eu tentei fazer. E é isso que eu estou a tentar fazer. Atenção, humildemente, eu não sou o Pedro Passos Coelho, o Pedro Passos Coelho tem certamente muito mais qualidades, porém, sinto que esta mensagem do Pedro Passos Coelho era importante ser corporizada também numa candidatura. E eu queria corporizar essa candidatura nestes valores. E como é que o senhor vê os poderes do Presidente, os poderes atuais do Presidente? Acha, por exemplo, que deveria ser mais interventivo? Gostaria, por exemplo, de presidir ao Conselho de Ministros? Eu acho que toda a gente que for votar no dia 18 de janeiro, quando chegar o dia das eleições presidenciais, sabe uma coisa. Ninguém vota no André Ventura, com 42 anos, líder de um partido, se quiser um corta-fitas. Um Américo Tomás, enfim, ou o Marcelo Rebelo de Sousa, a versão mais soft. Não é. Eu não sou nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem o Américo Tomás. Eu não sirvo para cortar fitas, nem para fazer inaugurações. Então, toda a gente sabe isso. O que é que pretende fazer na presidência? Eu pretendo ter uma voz firme, olha, no combate à corrupção, por exemplo. O Presidente capaz de olhar para o que está a passar no país e dizer isto não é aceitável, isto tem que ser alterado. Eu dou-lhe um exemplo. Há 2 anos atrás, por causa de uma secretária de Estado cujo marido tinha um pequeno problema, problema criminal, o Presidente da República disse há aqui um ónus nesta governante, não me parece fazer sentido que ela continue, há aqui um problema. Porém, deixou passar uma série de outros com suspeitas gravíssimas de receberem dinheiro público indevidamente, ou de receberem dinheiro fora das suas funções, ou até de corrupção, e não fez nada sobre isso. Eu serei o Presidente que dirá sempre a verdade, que dirá às pessoas assim, meus senhores, o Governo é que escolhe os seus ministros e os seus secretários de Estado, mas há um limite que a República tem. O limite é pessoas de integridade. É pessoas que olham e se estas suspeitas sobre si são reais. Mas a senhora vai lançar, por exemplo, a partir de Belém, um escrutínio sobre os ministros que o Primeiro-Ministro lhe apresentar? Mas não é sobre Belém. O Presidente é eleito com mais de 50% dos votos. Significa que é também um filtro da República. Significa que deve ser um escrutinador da República. Não serve. Nós não estamos a pagar o salário. De acordo com os poderes, com a legislação e com a Constituição, quem escolhe os ministros é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República. E comunica ao Presidente da República para efeitos de exoneração e para efeitos constitucionais. O Presidente da República, com a legitimidade que tem de eleição, não se pode tornar numa figura de corta-fitas. Tem que servir para alguma coisa. O servir para alguma coisa é ser um barómetro e ser um filtro na luta contra a corrupção. Por exemplo, eu estou a dar um exemplo só de corrupção, porquê? Porque nós temos tido tolerância excessiva desde o Palácio de Belém em relação quer aos governos regionais, quer aos governos nacionais, de práticas de corrupção. Eu não quero estar agora, nem quero pegar no General Ramalhianes e monopolizar a figura dele. Mas era o General Ramalhianes que há poucos anos disse assim, Portugal hoje está com um problema, tem uma epidemia de corrupção. Uma epidemia de corrupção. Um presidente que esteja verdadeiramente focado em mudar o país tem que mudar este estado de corrupção das coisas. Como é que se faz isto? Quer a partir de Belém, quer a partir de São Bento, quer a partir de outro sítio qualquer. É dizer a verdade às pessoas e ter que perceber que quando se é Presidente da República e se tem a capacidade que se tem de intervir na opinião pública, nós temos que dizer assim, como eu diria, este Ministro tem suspeitas gravíssimas sobre a sua conduta, não deve continuar. O Primeiro-Ministro fará, obviamente, o que entender, mas isto tem um peso político, mediático, público, enorme. Eu quero ser esse Presidente. Eu gostava... E também era um Presidente que gostava de presidir os Conselhos de Ministros? Eu, sinceramente, presidir a coisas não é o meu... ou seja, não é isso que me move. Deixa-me só dizer isso, Vitor. O que me move é mesmo as causas. Se um dia fosse Presidente da República, os portugueses me derem esse privilégio, quando acabasse o meu mandato, portanto, quando terminasse o tempo que os portugueses me quisessem dar à frente do país, o que eu gostava que dissessem de mim era errou, porque eu vou errar, todos erramos, acho que quem nos está a ver também sabe que erra, tive coisas boas e coisas más, mas há uma coisa que fui o campeão da luta contra a corrupção. Era isso mesmo que eu queria fazer neste país, porque eu acho que nos estamos a tornar num país de corrupção endémica. E eu quero acabar com isso. E o senhor será o Presidente de todos os portugueses, caso venha a ser eleito, ou fará a separação entre aquilo que o senhor designa dos portugueses de bem e dos outros? Durante muitos anos, nós tivemos sempre os Presidentes a dizer a mesma coisa. E hoje continuam os meus adversários, os adversários principais, todos dizem a mesma coisa. Serão o Presidente de todos os portugueses. O senhor não será o Presidente de todos os portugueses? Vão unir todos e etc. E eu percebo esta questão. Eu percebo a questão simbólica de unidade, etc. Vamos lá ver. Eu acho que, por uma vez na vida, os portugueses precisam de um Presidente que coloque os portugueses comuns à frente e não as minorias ruidosas à frente.
Com isto, eu não estou a dizer que vou perseguir a B ou C. Vou dizer que, pela primeira vez, vou dizer aos portugueses comuns, aos que pagam impostos, que sustentam o país, ou pagaram, que vão ter um Estado para eles também, que lhes vai dar prioridade a eles. Eu, se tiver que escolher entre ser o presidente dos portugueses no acesso à saúde ou dos imigrantes no acesso à saúde, eu serei dos portugueses. Mas essa não é uma competência do Presidente da República, na verdade. É também porque, olha, o Presidente da República, quando aprova a Lei de Bases da Saúde e não a veta, ou quando a promulga, quando promulga a Lei de Bases da Saúde, mas dá indicações, deve dar estas. Eu, como Presidente da República, eventualmente promulgaria uma Lei de Bases da Saúde, como aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa, mas daria 2 ou 3 indicações ao Parlamento. E as indicações seriam esta. Os portugueses têm que ter prioridade. Eu não aceito que neste país haja pessoas a passar à frente por serem estrangeiros em consulta. Eu estou a dizer que eu não aceito. Sim. 3, eu não aceito que venham grávidas de outros países ter filhos ao nosso país, não paguem as consultas, não paguem os partos e vão-se embora. Eu não aceito isso e a lei deve acautelar isso. 3, eu não aceito ter um país onde 1 milhão de pessoas está à espera de consulta no sistema de saúde, o governo diz que está tudo bem e ninguém chama a atenção da Ministra da Saúde. Só este ano já nasceram 60 bebés fora da maternidade. Ora, um presidente corta-fitas dirá: eu não estou aqui para isso, eu não sirvo para isso. Tudo certo. Os portugueses escolhem. Se elegerem o Gouveia Melo, o Marcos Mendes, o António José Seguro, é isso que terão. Terão alguém a dizer assim: eu nisso não toco, isso não é as minhas competências e tal. E por isso eu vou-lhe dizer já aqui, quem for votar em mim no dia 18 tem que saber isto. Eu não vou ser um corta-fitas. Mas eu, quando for preciso chamar... os poderes presidenciais... Conheço perfeitamente, mas sei também a capacidade de influência que tem. Se o Presidente da República disser, meus senhores, como aliás aconteceu mas com... há a separação de poderes. O poder legislativo, que está no Parlamento, o poder executivo Vitor, eu trouxe-lhe aqui até, olha, deixa-me mostrar-lhe isto, que isto parece-me importante. E há o Presidente da República, que tem outras funções. O Presidente da República já vetou 43 diplomas durante o seu mandato. 43 diplomas. Alguns deles sobre a eutanásia, a procriação medicamente assistida, leis fiscais, etc. O Presidente teve leis de estrangeiros, que o Presidente vetou e enviou para o Tribunal Constitucional. O Presidente tem um poder importantíssimo que as pessoas têm que compreender. O problema em Portugal é que as pessoas passaram a ver que o Presidente da República deve ser alguém reformado, que já não tem nada a ver com nada, que quer ir descansar para um spa e ficar lá sem fazer nada. Nós não podemos ter esse Presidente da República. Nós precisamos de um Presidente da República capaz de dizer ao Governo... O senhor acabou de dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vetou 43 diplomas. É de quem esteve ativo, de quem não passou os dias no spa. Mas devia estar muito mais, sabe? Devia estar muito mais. Olha... Esteve ativo onde devia, não esteve ativo onde devia, não esteve ativo onde devia estar ativo e esteve ativo onde não devia. Eu vou-lhe dar um exemplo. Bom, se vetou 42 ou 43 eu vou-lhe dar um exemplo. Esteve bastante ativo se for Presidente da República e chegar um diploma que, como aquele que chegou, que acabava com o CEF e acabava com o controle de fronteiras, eu não o deixaria passar. Quer dizer, num país como aquele que nós estamos, deixar que se acabe com uma polícia de fronteiras é ser cúmplice da bandalheira de imigração em que nos tornámos. André Ventura... Mas mesmo a questão das ideologias de género e dos nomes neutros, etc. Nós precisamos de um Presidente da República que tenha uma visão política. Não tem que ser a visão de todos, mas é uma visão política que gosta do país e gosta da identidade nacional e não tem medo de dizer que é português e que valoriza os símbolos nacionais. Mas o senhor viu algum Presidente da República que dissesse que não gostava de ser português e que não valorizou os símbolos nacionais? Olha, eu francamente, quando vejo um candidato dizer que ao fim de 10 anos um imigrante e um português são a mesma coisa, como aconteceu com Gouveia Melo. Ou quando vejo Marcelo Rebelo de Sousa dizer que não podemos falar disto, do ser português... Se o imigrante pedir a nacionalidade, passa a ser português. Passa, mas não é português como nós. Ser português... Não é português. Desde que tem a nacionalidade portuguesa, passa a ser português como nós. Ser português sente-se. Ser português vive-se. Ser português tem sim... Há portugueses no estrangeiro que têm a dupla nacionalidade e que sentem com certeza. E tenho a certeza que se lhes perguntar se são franceses ou portugueses, eles dizem primeiro portugueses. Ser português sente-se, ama o país, ama a pátria, ama a bandeira. Ser português não é igual a ser do Bangladesh, da Índia, do Nepal, deixa-me dizer isto, do Nepal, do Brasil, de outro sítio qualquer. Ser português, é amar este país. Portanto, quando algum candidato diz assim, mas qual é o problema? Temos algum género especial? Temos. Somos portugueses. E eu quero ser o candidato dos portugueses. Eu não sou o candidato nem dos indianos, nem dos nepaleses, nem dos do Bangladesh, nem dos espanhóis, nem dos... Eu sou o candidato dos portugueses. E isso, um presidente pode fazer muita diferença. Olhando para os seus diferentes... Deixa-me só dizer isto, Vitor. E aqui um presidente pode fazer toda a diferença. Porque quando promulga leis que tornam os portugueses e os outros praticamente iguais, quando não faz a chamada de atenção ao governo que os portugueses têm que ter a prioridade no acesso às casas, à saúde, está a trair o seu próprio país e está a trair o seu próprio povo. Portanto, eu não serei o presidente de todos no sentido em que eu não serei o presidente dos criminosos que vêm do Brasil para Portugal e ficam cá a viver. Não serei o presidente desses portugueses. Também não serei o presidente, vou dizê-lo francamente, também não serei o presidente daqueles que há anos estão, ou há séculos, que estão neste país, mas não conseguem nem pagar impostos, nem integrar-se, nem cumprir as nossas leis.
Portanto, também não serei o presidente desse. Deixe-me- Agora, gostam disto? Gostam. Não gostam disto? Não votam. Votem nos mesmos de sempre. Votem nos que votaram sempre em Olhando 50 para anos. os diferentes candidatos na corrida, quem é ou quem são os seus principais adversários? A minha questão não é... Eu acho que, perante os números das sondagens, isto não é desvalorizar ninguém. Perante os números das sondagens, há 4 candidatos mais fortes ou com mais possibilidade de passar à segunda volta. Isso é uma Gouveia Melo, evidência. André Ventura, Marcos Segundo Mendes as e son- António José Seguro. Sim, segundo as sondagens e segundo os números. E eu respeito-os a todos. O senhor já disse que acredita que vai à segunda volta. Vai à segunda volta com quem? Eu não sei se serão os portugueses que se escolherão. Eu não estou a dizer que eu acredito. Todas as sondagens dizem agora que vou à segunda volta. Portanto, isso não é uma questão de eu acreditar, é uma questão dos números. E eu estou aqui a trabalhar para isso. E espero conseguir representar esse abanão que o sistema precisa no dia 18. Não vou estar a escolher com quem é que vou. Os portugueses é que saberão. Sinceramente, para mim, Marcos Mendes, António José Seguro, Gouveia e Melo são exatamente iguais. Aliás, o Gouveia e Melo, neste momento, quer ser mais candidato do PS do que o António José Seguro, que até tem vergonha de dizer que é socialista. E desde quando é que o senhor fez esse corte com Gouveia Melo? Porque quando o Gouveia Melo apareceu, o Chega esteve ali numa fase disponível para o apoiar. Onde é que se deu esse corte? E eu disse isso quando ouvi dizer coisas como esta, que ser imigrante e ser português é a mesma coisa. Ou que a lei dos estrangeiros foi bem vetada pelo Presidente da República. Quando tivemos a fazer um esforço monumental no Parlamento para conseguir fazer o que este país precisava. Pôr controlo e uma coisa básica. Impedir que quem vem para cá venha viver de subsídios. Quer dizer, quando eu ouço um candidato presidencial que eu ponderei apoiar, dizer que concorda que as pessoas possam vir para cá viver de subsídios da Segurança Social ou que a lei da nacionalidade não está bem... Olha, a burca. Não, chega. Agora deixa-me só fazer mas deixa-me só dizer isto, a lei da burca. Quer dizer, proibir que estejamos a importar estes símbolos de opressão das mulheres islâmicos e aparentemente o candidato Gouveia Melo também é contra isto. Então como é que o Chega se pode rever O senhor nisto? critica frequentemente os resultados dos 50 anos da democracia, referindo que é necessário uma nova república. Olhando para este meio século, o que é que o senhor vê de positivo, e eu vou repetir, de positivo, naquilo que foi a evolução do país? Não, eu acho que, vamos lá ver, o país teve evolução em muitas coisas, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito dos rendimentos médios per capita. Só quem não olhar bem para as coisas é que não vê esta evolução. Então faz uma avaliação positiva dos 50 anos da democracia. Não, eu faço uma avaliação de houve evoluções e houve coisas más. Só quem Mas está... entre esse balanço, qual é a dominante? Vamos ser na francos, sua esta resposta? República está podre absolutamente. Não, desculpe, mas eu estava a falar, Vamos por ser exemplo, se o francos, senhor não é? diz Vamos que ser em francos. 50 anos melhorou a saúde, melhorou a educação, melhoraram as infraestruturas. Vítor, vamos lá ver. Melhorou a liberdade. Vamos lá ver. Nos seus Vamos lá ver. diferentes, Nós nos seus tivemos diferentes 74. domínios. Porque é que o senhor desvaloriza sistematicamente Não, estes está aspectos? enganado. Não é desvalorizar. Não, Não o é senhor desvalorizar. valorizando Sabe- não. sempre. Depois deixa-me acabar a pergunta. Se depois me deixar responder também. Com certeza. Sublinhando sempre aspectos como a corrupção. Quando, na verdade, há dados que são, digamos, indiscutíveis em termos da melhoria que o país teve em 50 anos de democracia. E o senhor sistematicamente desvaloriza esses dados e, em contraponto, valoriza os fenómenos de corrupção. Não é? Não, eu valorizo é aquilo que é preciso ser valorizado, que é em 50 anos nós tivemos uma corrupção espalhada por todo o lado, que enriqueceu uma casta de pessoas que se sucedem nos cargos políticos e quando não se sucedem são família uns dos outros, saem de um lado para ir para o outro, saem do governo para ir para institutos públicos, saem dos institutos públicos para ir para as câmaras municipais, saem das câmaras municipais para ir para cargos internacionais, tudo paga à nossa conta e nós dizemos assim, a República é a democracia. Não, a democracia e este regime serviram para encher os bolsos a muita gente. Isto não quer dizer que não Mas tenha... não acha que a generalidade das pessoas vive hoje melhor do que há 50 Deixe-me agora anos? responder, porque pediu-me para lhe deixar Sim, fazer a pergunta. Deixe-me também agora... Mas agora estava-lhe a Deixe-me ter esta evolução na resposta. É ingênuo comparar o país dos anos 2020 com o país dos anos 60, do século passado. Por isso, comparamos com outros países também, como estavam e como estão. O país melhorou em muitas coisas, evidentemente. O que é que aconteceu? Porquê é que não evoluímos tanto como podíamos ter evoluído? Porque hoje podíamos ser uma Califórnia da Europa, hoje podíamos ser uma Flórida na Europa, podíamos ser uma Suíça, mas não somos porquê? Porque houve gamanço e corrupção em todo o lado. Do início ao fim houve tudo a gamar numa escala de poder. Desculpa a expressão, Vítor, eu sei que isto não é muito politicamente correto, mas é mesmo verdade. Nós hoje vemos que houve uma série de famílias, de castas, que pensaram o poder é nosso, o poder está dominado por nós e, portanto, vamos roubar o mais possível. Ponto 1. Ponto 2. A anarquia em que se tornou o poder em Portugal. Nós hoje, por isso é que eu digo... Em que sentido? Não há eleições regularmente? Não, Não há mudanças de poder? Claro que há eleições. Como é que diz mas que há anarquia em todo Vítor, lado? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo simples. Eu não gosto de ser pouco cortês, mas vou-lhe dar o exemplo da própria comunicação social, que há 50 anos que está sequestrada pela mesma narrativa dominante. E foi preciso o Chega chegar para começar a quebrar essa narrativa dominante. Repare, quando tem um poder que se instalou
que distribui lugares pelos amigos todos, que começou a distribuir lugares entre famílias, partidos, etc. Que nunca quis abdicar desse poder. Porque não é só a questão da corrupção. Deixa-me só dizer Sim, André Ventura, mas... Este ano, olha, vou mostrar aqui, eu espero que a RTP passe isto. Portugal tem o pior índice de sempre na corrupção. Já falou da corrupção, mas não, apesar de tudo... Não é falar da corrupção. Mas agora deixa-me fazer uma pergunta, mas deixa-me dizer. Ventura. Não, mas eu estava a responder à sua pergunta. Tem o pior resultado de sempre. Compara lá agora com os anos 70 e 60 e o que tem o pior resultado de sempre no índice de corrupção. Ou seja, o país está muito mais corrupto porque há uma série de pessoas a roubá-lo. Então, e vamos manter as coisas como estão. Na sua visão, o país está pior do que estava há 50 anos? Na visão global? Eu nasci em 1983. Você já respondeu a isso. Isso não significa que não tenha uma opinião. Eu gostava que o país estivesse mais à frente, não é mais atrás. Eu não quero saber do passado. Eu quero olhar para hoje e ver porque é que nós não estamos ao nível da Suíça. Porque é que nós estamos ao nível da Bélgica. Não estamos porque nos andaram a roubar. Quando temos a criminalidade que temos hoje, e todos os dias basta ver alguns canais de televisão e de jornais para perceber o que está acontecendo. Apesar de tudo, Portugal é dos países que tem menos criminalidade no mundo. Deixa-me lá dizer isto. No mundo. Sinceramente, as pessoas que nos estão a ver e que estão a ver-nos na RTP sabem isso. Muitos idosos que nos estão a ver, muitos reformados, sabem isto. Sabem que hoje os sítios onde vivem têm medo de sair à noite. Têm medo de sair quando escurece. Porque deixámos isto tornar-nos, em muitos sítios, uma favela. E nós temos que impedir que isto se torne uma favela. Agora vou fazer perguntas. Mas desculpa lá, estavam a pedir dados. 1 em cada 3 portugueses hoje nunca teve isto na história do país. 1 em cada 3 portugueses hoje sentem-se inseguros. Têm medo de ser assaltados ou agredidos quando saem à noite. Esses dados são públicos a semana passada. Ora, pergunto, quem é que tornou este país assim? Quem é que tornou este país assim? Foi esta casta de políticos dominantes. Nós temos que acabar com isto. O senhor conhece Ferry Street em New York, ou o bairro de Stockwell em Londres, ou Aulnay-sous-Bois em Paris? Conheço, mas isso não é comparável. São bairros onde vivem maioritariamente portugueses. Como é que o senhor acha que estes portugueses iriam sentir se um dia acordassem com cartazes às portas da sua casa a dizer isto não é Portugal? Eu primeiro tenho a certeza que os portugueses que foram para, não só para a França, como para a Inglaterra, como para Luxemburgo, como para a Suíça, foram para lá trabalhar, foram para lá descontar e hoje são, como nos Estados Unidos, por isso é que os portugueses hoje, os lusodescendentes nos Estados Unidos, têm dos rendimentos mais elevados, foram para lá fazer uma coisa, trabalhar e construir aqueles países. E foram, empenharam-se e trabalharam. Não foram bater à porta da Segurança Social, foram trabalhar e empenhar-se na construção daqueles países. Quando nós dizemos cá que a imigração que vem tem que cumprir regras e não pode viver de subsídios, isto devia ser a lógica que em todos os países do mundo devia imperar. 1, têm que entrar legais. 2, não podem viver de subsídios. Francamente, subsídio dependentes nós já temos muitos. Não precisamos que venham para cá. 3, têm que cumprir as nossas regras. Agora pergunto... Não respondeu à minha pergunta. Não, eu acho que os portugueses não precisavam de cartaz nenhum, porque eles sempre cumpriram as regras. Mas algum português foi para a França para não cumprir as regras de França? Ou queria andar a tornar as mulheres objetos em França? Ou queria andar de burca na rua? Ou queria ir para a segurança social? Os imigrantes portugueses são diferentes dos outros imigrantes que saem dos países para procurar uma vida melhor? Não é uma questão diferente. Acho que os portugueses foram sempre cumpridores no país por onde foram sempre exemplos de trabalho, foram sempre exemplos de sacrifício e dedicação. Aliás, fico muito perturbado quando vejo, como aconteceu agora com os incêndios, quando imigrantes que perderam a sua segunda casa, que é a casa cá em Portugal, o que o Ministro da Coesão teve para lhes dizer foi arranjar sem seguro. Ou seja, nós aos imigrantes que estão a vir para cá, não exigimos que tenham seguro de saúde. Podem vir para cá e têm tudo pago. Mas aos nossos que estão lá fora e perderam a casa nos incêndios, dizemos que deviam ter seguro. É este país com que eu não concordo. É este país que eu acho que temos que mudar a lógica. O senhor admite que os cartazes que colocou sobre os imigrantes podem incentivar a intolerância e mesmo atos de violência contra essas comunidades? Vítor, francamente, isto é a conversa de 50 anos. Não, mas eu gostava que a conversa de 50 anos respondesse com conversa nova, com a modernidade, com o país que precisamos de ter. Sim. Eu estou farto da conversa balufa de 50 anos. Não se pode dizer nada. Não se pode tocar nos imigrantes. Os ciganos, não se pode falar dos ciganos, porque os ciganos depois vão dizer que é xenofobia, racismo e tal. E não... Vítor, francamente, uma grande parte dos ciganos não compra lei e as pessoas que vivem à porta deles sabem isso. Para que é que nós andamos a ignorar? É o óbvio. Para que é que andamos a mentir às pessoas quando as pessoas sabem que é assim? E dizemos assim, o Chega tem um cartaz a dizer os ciganos têm que cumprir a lei. Não têm? Eu também tenho. O Vítor também tem que cumprir a lei. Então porquê que os ciganos não têm que cumprir? Todos temos que cumprir a lei, porque é que faz essa diferença? Olha, eu trouxe-lhe aqui, Vítor, para lhe mostrar uma coisa que eu acho que podia ser interessante de ver. Isto é um cartaz do MRTP. Já viram isto? Mas eu vou pedir aqui à Câmara da RTP, se não se importar. Morte aos traidores. Isto foi, enfim, do MRPP. O senhor que agora está muito indignado com os nossos cartazes. Mas isto era o que andava na rua. Nunca vi... Morte aos traidores. Repare, morte aos traidores que não querem o euro.
Porquê é que na altura não houve processos? Na altura houve debate sobre esse tema. Não estou a falar de debate, desculpa lá. Estou a falar de Debate sobre processos, de legalizações, de prisões, de dizer que se tem que calar, que não pode falar, que não deve Ninguém o prendeu, André Ventura. Não estou a falar de prender. Estou a dizer queixas na CNED para proibirem o partido, para extinguirem o partido, para proibirem de falar em Mas as pessoas não público. podem fazer queixas sobre quando se sentem ofendidas? Só que na altura não vi nada sobre isto. Também houve. Vitor, sabe porquê é que não vi nada sobre isto? Porque este país está minado pela extrema-esquerda nas instituições, na imprensa e em muitas instituições que deviam ser independentes e imparciais, não são. Então eu não posso dizer que os chiganos têm que cumprir a lei, mas eles não têm que cumprir a lei. Mas que toda a gente tem que cumprir a lei. Isto é o Bangladesh? Não é? E eu não quero que se torne o Bangladesh. Agora, digo-lhe uma coisa. Não, mas a minha pergunta eu acho que isto não é o Bangladesh e nunca deve ser. Agora quero André perguntar Ventura, isto mas francamente. agora imagina... Eu não posso dizer isto. Mas eu não posso dizer agora isto. gostava de fazer uma pergunta. Mas fez-me uma pergunta, eu estava a responder. Sim, estava. Eu sei que não está habituado a esta energia. Se as suas está habituado a respostas são candidatos infindáveis, eu meio tenho mortos. que o Mas isso não é culpa interromper. minha. Se está habituado a candidatos mortos, não é culpa O senhor assume-se como católico praticante e já foi filmado a rezar em igrejas. Como é que concilia essas suas convicções sobre a imigração com as posições da Igreja Católica sobre este tema? Eu vou-lhe recordar uma frase que o Papa Leão XIV, no mês passado, numa homilia, disse: os barcos que procuram avistar um porto seguro não podem e não devem encontrar a frieza e indiferença ou o estigma da discriminação. O senhor não é sensível a estas palavras do chefe da Igreja Católica de que o senhor faz parte? Uma coisa é os que avistam a costa europeia porque estão a ser perseguidos, porque estão a ser torturados por vários motivos religiosos, políticos, etc. Aqueles tipos que foram ter à costa do Algarve, de barco, não estavam a ser perseguidos por ninguém. Aquelas pessoas. Estavam a fazer cidadãos. Imigração. Não são cidadãos. Não são cidadãos de Portugal, Vítor. Não são. São cidadãos de outro país qualquer, que vieram ilegalmente para Portugal. Agora, só comentei a sua palavra. Agora veja a minha palavra. Ilegalmente. Que é uma palavra que está a para desvalorizar outras pessoas. Eu acho que as pessoas compreendem isto que eu vou dizer agora. Nós, quando temos uma casa, temos portas, temos um portão, temos portas e janelas. Quando deixamos de ter portas, janelas, deixamos de ser uma casa. Passamos a ser um terreno a céu aberto onde todos podem usar e abusar. O serviço de saúde dos portugueses não é para usar e abusar. As casas que há... Já repetiu esse argumento. Deixa-me terminar, por favor. As casas que cá temos não são para usar e abusar. A nossa segurança social não é para usar e abusar de quem nunca descontou em Portugal. E, portanto, para todos aqueles que dizem, francamente, deixa-me ser... Não, é que se não faz uma pergunta, não consigo responder. Eu só estou a corrigir alguns pontos. Na verdade, os imigrantes que estão a trabalhar descontam para a segurança social. Descontam, mas também recebem. Descontam e recebem. E usam casas, e usam segurança social, e usam saúde. Não vamos também fantasiar as pessoas. Vão aos serviços de saúde, enchem os centros de saúde, enchem os hospitais, usam as casas, e as públicas e as não públicas. Não vamos fantasiar. Chega de fantasiar. Passaram 50 anos. Estamos a fantasiar. Então vamos ser verdadeiros. Agora deixa-me dizer isto, que eu quero dar uma mensagem às pessoas. Posso dar esta mensagem, que é esta. A todos aqueles que acham, sendo católicos ou não sendo católicos, que nós devemos receber toda a gente que precisa, toda a gente para vir usar o nosso serviço de saúde, as habitações, toda a gente que quer vir usar a nossa segurança social, eu tenho uma mensagem. Metam-nos nas vossas casas. Porque o país não pode aguentar mais estar só a receber pessoas que nunca descontaram e os nossos e os nossos idosos e a nossa classe média não têm acesso nem à habitação, nem à saúde, nem à segurança, nem a nada. Acho que é justo dizer isto. Isto não tem a ver com ser cristão. Vamos avançar. Isto tem a ver com ser português. Quer dizer, a minha responsabilidade é com os portugueses. Eu represento os portugueos. Todos eles, católicos, não católicos, representam os portugueses. É isso que eu quero fazer. A dimensão das suas respostas é tão longa que se torna difícil fazer perguntas. Mas o senhor acha que vale tudo na comunicação política para ser mais falado e eventualmente ter mais votos? Eu vou-lhe fazer esta pergunta pelo seguinte. Mas é tendenciosa a pergunta. Não é tendenciosa, eu vou contextualizá-la. Numa entrevista ao Semanário Novo, em 28 de maio de 2021, o deputado Diogo Pacheco de Amorim, o senhor conhece muito bem, um homem relevante do seu partido, disse o seguinte: nós não podemos funcionar dentro da bolha das pessoas bem educadas, porque a maior parte das pessoas não o são e só entendem esta linguagem. É isso que explica o tom do discurso do Chega? Primeiro, o tom do Chega é, acho eu, bem educado. Quando eu digo isto não é o Bangladesh, os chiganos têm que cumprir a lei, não estou a ser deseducado, ou estou. Uma coisa é ser educado, outra é ser a conversa morna e frouxa, que vocês se habituaram em 50 anos. Isso é outra coisa. Não diga vocês, porque não meta todas as pessoas nos mesmos... Deixa-me dizer, eu sei que estou na RTP, mas olha, vou-lhe dar um exemplo de conversa morna e frouxa. Desculpe lá eu estar na RTP, mas também tenho isto aqui para mostrar. Houve há pouco tempo, um dos nossos membros do partido foi envolvido num processo e foi detido. A RTP, à tarde, passou isto. Está aqui. Um indivíduo do Chega tinha sido detido e vejam quem é que está aqui. André Ventura. Está a ver? Não é este senhor que aqui está, Marco Silva. É a minha cara. Conseguem ver isto aqui. Ontem, foi detido um deputado do Partido Socialista. Eu tive a preocupação de ontem à noite ver o telejornal da RTP. 0 referências ao deputado do Partido Socialista preso. Hoje tive a preocupação de ver se a RTP ia atrás do José Luís Carneiro, como andaram atrás de mim por causa disto. 0. Vi uma peça no Jornal da Tarde com 20 segundos.
20 segundos, em que não metiam nem o José Luís Carneiro, nem o Partido Socialista, nem ninguém. Vítor, francamente, quando nós olhamos para isto, eu sei que se calhar agora vai-me cortar a palavra, mas sabe o que é que eu acho quando vejo isto? Francamente, é que isto está tudo minado. Quer dizer, quando é uma coisa do Chega, é destruir até mais não poder, atacar o André Ventura até mais não poder, destruí-lo ao máximo. Agora, um deputado socialista, desculpe dizer isto, um deputado socialista é preso por roubar menores da Assembleia na Municipal via de pública. Setúbal. E a RTP fica em silêncio sobre isto. E o José Luís Carneiro não tem que dizer nada sobre isto. Agora não perguntam ao José Luís Carneiro se ele não faz uma triagem bem feita para os candidatos. Agora não perguntam ao líder do Partido Socialista Estamos a falar de um deputado se ele sabia municipal, quem não é? era. De um Pois, deputado... Este nem deputado era, este era mandatário. Não, de um deputado, e olha a minha cara aqui. de um deputado... Olha aqui a cara do André Ventura. Meteram a cara do José Luís Carneiro hoje. Não meteram. Vítor, desculpe lá. André É mau Ventura, serviço público. É mau serviço público. Colocar outra E é pergunta. enviesado. Isto é o que eu lhe estava a Nas dizer. legislativas... Se eu não consigo fazer nenhuma pergunta... E eu calmo já. Não vale a pena eu estar aqui. Deixa-me fazer a pergunta. Também não se faça também assim. Não vou fazer de vídeo, mas não vou levantar da mesa. Vítor, este é o exemplo de 50 anos de domínio da narrativa e da comunicação social. Posso agora fazer uma pergunta? Mas era isto que eu lhe queria dizer. Já ouvi. Nas legislativas de 18 de maio deste ano, o Chega conseguiu o seu melhor resultado, tendo 1.445.154 votos, certo? Passados 5 meses, o Chega teve 749.602 votos. Portanto, menos 695.552 completamente diferentes. votos. Esta queda do Chega significa... Deixa-me fazer-lhe a pergunta, André Ventura. Significa que o seu eleitorado pode não estar assim tão consolidado... E eu estou autorizado a fazer-lhe perguntas ou não posso fazer perguntas? Não está autorizado a fazer perguntas. Não vou fazer. Mas era para lhe perguntar se as regras da entrevista, quem faz perguntas são os jornalistas. Não, mas a minha pergunta é se este resultado poderá significar que este ímpeto de subida do Chega pode ter atingido um limite. Não acompanhou as eleições europeias. Não viu quanto é que tivemos nas eleições europeias e quanto é que tivemos nas legislativas a seguir. O Chega teve 10% nas eleições europeias e teve 24%, 23% nas seguintes. Acredita verdadeiramente no que está a dizer? Eu estou a fazer uma pergunta. Não, por isso é que eu estou a dizer, podia fazer perguntas. Quando diz assim, houve uma queda nas eleições autárquicas. Mas tem que comparar com as outras autárquicas. O Chega foi o partido que mais subiu nas eleições autárquicas. Estou a fazer comparação entre duas eleições que ocorreram em 5 meses. Se eu também não conseguir responder, não é possível. Consegue. Eu estou a tentar responder, que é, o Chega foi o partido que mais subiu nas autárquicas. O Chega foi o partido que mais subiu de 21 para as eleições que tivemos agora nas eleições autárquicas. Não pode querer comparar alhos com bugalhos. Quer dizer, estar a dizer... Não, mas eu estou-lhe a pedir a sua leitura nas sobre relativas isto. tivemos este valor. Tivemos. Nas autárquicas, sabe que são eleições personalizadas, diferenciadas e com caráter local. Mesmo assim, o Chega venceu câmaras municipais. Sim, teve 3 câmaras municipais. Venceu juntas de freguesia, 13 juntas de freguesia pelo país todo. Tornou-se decisivo em todos os mais importantes concelhos do país. E hoje teve mais um vereador em Lisboa. Mas não é? Hoje ganhou Lisboa, no sentido em que estava em disputa um outro vereador, e o Chega tornou-se decisivo em Lisboa. Mas não só isso. O Chega tornou-se decisivo em Sintra, no Porto, em Gaia, em Cascais, todos os sítios mais populosos, o Chega tornou-se decisivo. Podemos dizer que o Chega decresceu? Claro que não, o Chega teve a maior subida possível nestas autárquicas. Queria ganhar mais câmaras? Queria, isso é evidente. Mas tivemos a maior subida de todos os partidos. Sim, eu estava a comparar com um resultado anterior. Mas não pode, porque então o que é que compara as europeias também antes e como é que tivemos nas legislativas? Quer dizer, não faz grande sentido, não é? Nós nas eleições europeias também tivemos menos. André Ventura, nós teremos mais 1 minuto e 12. Esta nossa conversa acelerou, porque as suas respostas são bastante longas, tenho que dizer. É da sua, seguramente. Eu gostava de ir a um evento em que o André Ventura participou no dia 14 de setembro em Madrid, um evento organizado pelo partido Vox, recorda-se, e nessa intervenção o senhor disse: temos de entregar Pedro Sánchez à cadeia, à cadeia, à cadeia. Recorda-se essa frase? 3 vezes cadeia. O senhor acha que um candidato presidencial deve falar assim de um primeiro-ministro de um outro país, particularmente de um país vizinho com quem temos relações tão intensas e de tão grande interdependência? Para ser franco, eu também acho que o José Sócrates ia estar na cadeia. E também acho que o Lula da Silva devia estar na cadeia. O senhor acha que isto não viola a separação de poderes? Não, viola a separação de poderes é nós temos uma conversa frouxa durante... É um político Mas agora deixa-me fazer a pergunta. É um político, é um deputado ou é um candidato que decide quem é que deve ir para a cadeia e quem não deve ir para a cadeia? Isso não é a violação de poderes? No regime democrático? Acho que se me deixar responder... Agora vou deixá-lo responder. Eu acho que o Sócrates devia estar na prisão. Acho mesmo. E acho que todos sabemos o suficiente do que aconteceu, de quanto desviou o dinheiro do país para saber que devia estar na prisão. Não está... Porque o nosso sistema foi montado de tal maneira para que os ricos e poderosos se safem sempre. Não está porque foi montado de tal maneira para que os corruptos arranjem sempre uma forma de sair bem desta história.
Quem é que se lixa sempre? É o contribuinte que não paga €1 de qualquer coisa, é o pequeno comerciante que não paga €1 de qualquer coisa, é o pequeno cidadão que, quando lida com a justiça, fica, entre aspas, lixado, e os poderosos e os ricos, quando ficam, safam-se sempre. E, portanto, quando eu vou à Espanha e digo isso, basta conhecer um bocadinho da realidade espanhola para perceber, passo a expressão, o bordel de corrupção em que o governo espanhol se tornou. E basta ler um bocadinho da imprensa espanhola para perceber isso. Qual é a minha diferença para os outros candidatos? E para terminar? É que, Vítor, eu não venho de certeza com a conversa morna dos outros 50 anos que aqui estiveram. Eu não venho com a conversa do, bom, vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar, logo se vê, e entretanto... Portanto, as regras do Estado de Direito para si não são pelo irrelevantes. contrário. Eu vou fazer com que o Estado de Direito funcione mais. Mas deixa de haver Estado de Direito quando as pessoas que pagam impostos, que sustentam o país, sentem que quem lhes roubou nunca é condenado. Quem lhes roubou nunca tem que enfrentar a justiça. Olha, eu dei hoje um exemplo. O Nicolas Sarkozy, antigo presidente francês, entrou numa cadeia a semana passada. O José Sócrates está há 15 anos para ser julgado e ainda vamos no início do julgamento. Eu não sou contra o Estado de Direito. Eu vou fazer é que o Estado de Direito, por uma vez, comece a funcionar verdadeiramente e quem roubou o país seja posto onde deve, que é na prisão. André Ventura, muito obrigado por ter Vitor, vindo muito obrigado pelo à convite. grande entrevista esta noite. Nós voltaremos amanhã. O meu convidado será o candidato Jorge Pinto, apoiado pelo Partido Livre. A todos, muito obrigado e boa noite.